E aí, vamos seguir com o top 10? Que demais! Hoje eu vou trazer para vocês o top 10 jogos de Super Nintendo que marcaram a geração. E em 10º lugar temos um jogo incrível, mas incrível, que é o famoso Desert Strike. É um jogo sensacional de helicóptero, como vocês vão estar vendo aí. Não é um jogo tão conhecido assim aqui em terras tupiniquins. Era obrigatório você morrer 1 milhão de vezes tentando fazer aquelas missões. É verdade. Esse jogo é muito incrível porque você tinha que administrar as balas, a gasolina, até os soldados que você resgatava. Era muito difícil e sim, tenho certeza que quem jogou morria várias e várias vezes até descobrir qual era a melhor rota ou otimizava a rota para você conseguir fazer aquelas missões que eram dificílimas. Bom, para mim, pelo menos, quantas vezes eu não fiquei com vontade de jogar controle na parede de raiva. Estou ficando nervoso! Desse jogo, mas tenho que admitir que é um jogo muito bom. E em 9º lugar temos esse jogo incrível. Você tá jogando aí seu joguinho no celular de sinuca? Antigamente nós tínhamos o Side Pocket. Era um jogo que trazia uma dificuldade legal e, por incrível que pareça, por mais que seja um jogo de Super Nintendo, ele já desde aquela época já colocava efeito em bolas curvas. Você acha que isso é novidade? Cara, naquele jogo você podia fazer truques, fazer a bola ir, voltar, ir mais pra frente. Era incrível, fora a dificuldade. Quando você começava a jogar e avançar, tinha assim uma dificuldade tremenda para você passar dos seus oponentes, chegando até o último caso de que você não podia errar bola nenhuma. Então era muito divertido, fora que ele tinha aquela temática de que cada chefe você tinha que viajar para uma cidade diferente. Olha, é um jogo incrível. E uma coisa que eu gostava muito era aqueles trick shots que você tinha que fazer e não podia quebrar nenhuma taça de vinho. Cara, até hoje quando você pega para jogar esse jogo, é a parte mais divertida de se fazer, é esses trick shots. Em 8º lugar temos um jogo que para muitos é o primeiro, mas ele cai aqui para nosso 8º lugar porque ele é um jogo que foi muito pouco conhecido. E sim, ele era muito difícil você compreender a história. Temos que admitir que naquela época o inglês não era uma coisa muito fácil de se ter, né? Você falar outro idioma era uma coisa muito complicada. E esse jogo exigia que você tivesse um inglês bom ou mediano para você entender mais ou menos a história. E Chrono Trigger tinha uma história incrível, com vários desfechos, vários finais, fazendo com que cada caminho, por mais que parecesse errado, na verdade não era errado, era só uma maneira nova de se zerar. Era incrível. Eu tenho certeza que você que jogou Chrono Trigger e zerou uma vez, você não parou na primeira, você tentou fazer diversos finais, porque era muito divertido saber o que acontecia quando você agia diferente ou tomava um caminho diferente que você tomou na versão passada. Nossa, esse jogo era incrível. Em 7º lugar nós temos ele, o icônico Castlevania. E lembrando que de toda a franquia o melhor foi o 4, sem sombra de dúvida. Ele foi o que teve o melhor avanço, a melhor jogabilidade e a reapresentação de Belmont lutando ali com Conde Drácula. Era uma batalha épica, muito divertido, tinha sua dificuldade sim, porém admito que esse é um jogo que era muito legal de se jogar. E o mais divertido dele é que, apesar de ele ser 2D, ele tinha uma ação muito frenética e o som, a música em si era uma obra de arte à parte. Até hoje, se você quiser aí no YouTube colocar a playlist das músicas que tocavam, você vai ver que era sensacional. E em 6º lugar nós temos ele, não podia faltar. Eu tenho certeza que se eu não colocasse esse jogo aqui, daria uma maior confusão, que é Donkey Kong Country. E na minha opinião, o melhor Donkey Kong Country era o 2, Diddy Kong Quest. Ele era um jogo muito divertido para você jogar sozinho, para você jogar em multiplayer. E tenho que admitir que a Diddy era a melhor personagem de se jogar. Muito divertida, ela conseguia planar de um lugar para o outro. Ela fazia um bom par, sim, por incrível que pareça, com Dixie Kong. Para mim, essa foi a melhor versão de Donkey Kong Country. E você, qual foi a melhor versão de Donkey Kong que você acha? Concorda comigo? Discorda de mim? Escreve aqui embaixo aqui pra gente também ficar sabendo se você também gostava e qual que era o seu predileto.
Em quinto lugar, nós temos um jogo de corrida que sim, marcou gerações e mudou a história dos videogames, exatamente, Mario Kart. Ele é o rei dos jogos de corrida de Super Nintendo. Esse jogo foi sensacional. O que aconteceu é que depois do sucesso de F-Zero, eles queriam fazer um jogo de corrida que tivesse essa mesma jogabilidade. E o que aconteceu foi que, aos trancos e barrancos, depois que eles perceberam a dificuldade, eles tiveram uma sacada genial de falar: beleza, nós não conseguimos fazer um jogo multiplayer com as limitações como ficava lento. Eles tiveram a sacada de falar: vamos fazer um jogo de kart. E olha como valeu a pena. Esse jogo é incrível, tendo uma dificuldade ali muito fácil, não é difícil de se jogar. E o que é mais engraçado, o que é muito divertido, é simplesmente você poder atrapalhar o seu amiguinho durante uma partida. Quantas vezes você não ia lá, soltava um casco, uma bananinha, só para ver seu amigo bravo, puto, querendo jogar o controle na parede. Isso acontecia muito, é um jogo divertidíssimo, não podia ficar esse top 10 sem Mario Kart. E nesse quarto lugar temos um jogo que também é de corrida, mas ele era muito especial aqui no Brasil, Top Gear 3000. Esse jogo era incrível. Todo mundo que jogou um jogo de corrida, todo mundo que gostava de corrida, velocidade, tenho certeza que pelo menos aqui no Brasil, esse jogo marcou gerações. Era muito divertido você participar das corridas, poder tunar, mexer no seu carro. Era uma coisa que antigamente tinha, mas era muito pouco. O Top Gear ele fazia diferente, você mexia no motor do carro, aumentava a potência. Nossa, é um jogo que eu não tenho o que falar, muito divertido, ainda mais para quem conseguia jogar de 4 players. E as fases em si eram muito legais, trazendo até 47 fases. Era muito divertido de jogar, com uma dificuldade mais ou menos ali, dava para você zerar quando você pegava a manha do carro. É um jogo que também você perdia horas e horas ali correndo naquelas pistas. Apesar dos carros serem todos parecidos, temos que admitir que a gente nem percebia isso. E em terceiro lugar temos um jogo que eu jamais poderia deixar de fora. E ele cai em terceiro lugar porque tenho certeza que quem hoje joga FIFA, quando tinha o Nintendo, você jogava esse jogo. E eu estou falando de quem? De quem? De quem? Dele! International Superstar Soccer Deluxe. International Superstar Soccer Deluxe. E para quem gostava de jogo de futebol na época, esse era o jogo imbatível, muito divertido, tinha uma jogabilidade da hora demais, até para quem não gostava. Eu não gostava muito de futebol, mas quando eu pegava para jogar, nossa, era sensacional. Sem falar no icônico jogador brasileiro Alejo, que até hoje é homenageado em alguns jogos. Cara, muito bom. A gente sabia que tinha algumas técnicas, como aquela de você conseguir correr por trás do gol e fazer o gol por fora. Você corria pela linha e fazia o gol, o goleiro não podia nem rebater. Existia algumas outras coisas que você conseguia colocar no jogo e que tornava ele muito, muito divertido. E a narração aquele narrador desse jogo era simplesmente inesquecível. Em segundo lugar, nós temos um jogo que não pode faltar, até porque ele é a cara da Nintendo, Super Mario World. Quem tem Super Nintendo obrigatoriamente tinha que ter Super Mario. Não tinha qualquer ser humano na face da Terra que possuía um Nintendo e não jogou Mario. É simplesmente impossível. Se você tinha o Nintendo, você jogava Mario. Muito divertido, eu não tenho nem o que falar desse jogo. Revolucionou, era divertidíssimo. Até hoje existem speedruns tentando se superar, fazendo com menor tempo, modos de fazer. Além de você poder jogar sozinho com seu amigo, você tinha o Yoshi, que era assim sacrificado todas as vezes que você ia morrer, ou quando você precisava dar um salto muito longe, ou para pegar algum item. Tenho certeza que todo mundo aqui já sacrificou o Yoshi. É claro. E agora que rufem os tambores, você deve estar se perguntando: Anderson, mas você deixou o Mario em segundo? Que jogo ficaria em primeiro? Tô falando dele, The Legend of Zelda. Eu sei que vai ter muita gente falando: olha, tinha que estar o Mario em primeiro, mas porque esse pra mim ficou em primeiro disparado.
porque ele foi muito inovador. Muitos de vocês conhecem só o Zelda a partir do Majora's Mask, Ocarina of Time. Porém, você tem que saber que muito do que tem nesses jogos atuais vieram desse jogo, como explorar o mundo aberto, não era tão aberto, mas era um mundo aberto. Entrar, explorar, o combate livre foi uma coisa muito divertida. Você podia correr atrás de itens, você podia simplesmente ficar ali zanzando, destruindo flores, pegando dinheiro. Ou seja, ele era um jogo de Nintendo onde você tinha uma liberdade muito grande. Fora a trilha sonora, que também era uma das obras de arte, que até hoje tem músicas icônicas que foram para outros Zeldas, mas nós temos que ver que esse daqui foi o que mudou as bases do que seria um dia The Legend of Zelda. Sem ele, gente, não existiria Ocarina of Time, Majora's Mask e outros que vieram depois. Ele foi a base, trazendo o vilão, trazendo uma história incrível. E sim, ele teve que cair no primeiro lugar, porque por mais que o Mario seja a cara da Nintendo, na minha opinião, o Zelda foi muito mais marcante do que o próprio Mario. Por mais que o Mario tenha se tornado um ícone muito grande, Zelda tem uma história e uma fanbase muito maior. Mas essa é a minha opinião. E você acha que Zelda deveria ficar em primeiro ou seria o Mario? Pessoal, escreva aqui embaixo o que você acha, se você concorda, se você discorda. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para toda vez que nós enviarmos um vídeo você ficar sabendo. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, muito obrigado e falou!